A pesquisa Quest, que mostra disparada na reprovação do governo Lula. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira, mostra que a aprovação do governo caiu 6 pontos percentuais. Já a desaprovação caminhou no sentido contrário, aumentou 7 pontos percentuais. A pesquisa mostra ainda maior índice de reprovação entre as mulheres e quem votou em Lula em 2020. Vamos destrinchar esses números para você e vamos analisar esse cenário. A gente preparou uma tela para a gente mostrar esses números em relação a essa pesquisa. A gente fez aí um comparativo da aprovação e da desaprovação. A gente vê que a aprovação em 2023 estava em 54% ali, foi agora para 41%, enquanto isso a desaprovação cresceu, né? Foi de 42% agora para 56%, né? É isso, a gente tem esse primeiro ponto, né, em relação à pesquisa da Quest, e a gente tem também um outro recorte da pesquisa que foi divulgada hoje, né, falando sobre a maior preocupação dos brasileiros, que nesse momento é a violência que ganha destaque, 29%, 23% para as questões sociais e a economia fica em 19%. Aí a gente tem a questão da violência, pela primeira vez, né, a violência ela segue isolada na questão da preocupação dos brasileiros. Na série de pesquisas que começa em 2023, a gente teve em 2023 a economia como principal preocupação. Em 2024, a violência ela estava tecnicamente empatada com as questões sociais, e dentro das questões sociais a gente coloca fome, pobreza, moradores, pessoas em situação de rua, né? A gente coloca não, as pesquisas colocam, engloba essas questões dentro do tema de questões sociais, né? E a gente tem em 2025 a violência, então, mais na dianteira, né? Disparado aí como principal preocupação dos brasileiros. E a gente tem outro recorte ainda dentro dessa pesquisa, e a gente volta com a nossa tela exatamente para destrinchar a questão também dos segmentos, né, Letícia, em relação à região, gênero e faixa etária. Pois é, no Nordeste a gente vê ali que a desaprovação crescendo, né, da questão ali da violência, pegando os números, né, da violência em cada região ali, tanto do Nordeste quanto das mulheres e da faixa etária, né. A gente vê ali uma mudança em relação, principalmente, esse foi o eleitor do Lula, né, na última eleição, que votou mais ali no presidente. Pois é, e aí a gente traz nas questões em relação a essa pesquisa, a gente começa a discutir também de que forma, né, essa pesquisa ela traz preocupação para o governo Lula, porque a gente já havia visto, né, na pesquisa Quest em dezembro, a gente teve um outro recorte da pesquisa Quest que já havia apontado, né, a popularidade do presidente Lula caindo, e a preocupação foi em dezembro. O recorte é de 3 meses, né, por isso também esse número mais alto. A gente teve outras pesquisas nesse íntere, mas em relação à pesquisa Quest, a última foi em dezembro. Então a gente vê a popularidade do presidente Lula caindo, e aí fica a pergunta, né, de que forma que o governo também pretende agir, se é que já devia ter agido, né? E se agiu, será que deu certo? Será que todas essas medidas deram certo? Porque o governo, durante esse tempo, né, em que a pesquisa, essa última, foi realizada, o governo, ele colocou diversas questões para tentar aumentar aí o prestígio, que é a questão da redução de impostos, a questão do empréstimo consignado, a isenção do imposto de renda para quem ganha mais de R$5.000. O presidente Lula começou a viajar pelo país, cumpriu a agenda no Nordeste, que é uma região, né, que ele teve queda também de popularidade, que é uma região em que ele tinha muito prestígio, né, e agora é um sinal de preocupação, os números vêm caindo. Então, será que tudo isso não adiantou? O que será necessário, né, para mudar ou para virar essa chave? E aí fica essa questão. Imagino que os aliados de Lula, o pessoal da comunicação deve estar reunido para tentar, de certa forma, agir, né, Lari? A gente tem, inclusive, essa semana, um evento também prevendo exatamente essa prestação de contas, né?
Adriana, é muito importante isso. Esse evento que você menciona tá programado para amanhã de manhã. É um evento que chama O Brasil Dando a Volta por Cima. É grandioso, organizado pelo governo, para marcar os 2 anos do governo do presidente Lula, anunciando ali os feitos do governo, etc. E ocorrendo, coincidentemente ou não, depois desses números da pesquisa Quest, ocorrendo também depois dessas medidas de Donald Trump. Mas, Adriana e Letícia, eu não sei se vocês ficaram com a mesma sensação, mas o sentimento que eu tive quando eu vi os números mais detalhados da pesquisa Quest hoje foi de que não adianta nada, nenhuma medida que o governo adote ou pense em adotar vai surtir um efeito no sentido de reverter a desaprovação. Não que eu ache que, vai ficar caindo aí essa aprovação e a desaprovação aumentando indefinidamente, mas a sensação que eu tive é que não adianta nenhuma medida que possa ser anunciada pelo governo do presidente Lula, nenhuma medida vai ser suficiente para reverter o cenário e para a gente ver o oposto do que a gente tem visto nos últimos meses, que é uma queda constante da aprovação do governo federal, e como vocês bem disseram, com pontos muito preocupantes em relação ao Nordeste, em relação às mulheres, em relação às pessoas que recebem benefícios pagos pelo governo federal. Então, assim, a gente tem visto várias iniciativas por parte do Executivo no sentido de enviar o projeto de lei de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o programa Pé de Meia para incentivar os estudantes a completarem ali o ensino médio e fazerem o Enem. A gente tem visto o governo tentar outras medidas para além daquelas que a gente já conhece, como, por exemplo, Bolsa Família. Mas a sensação que dá é que nada que está sendo feito está surtindo efeito positivo, o suficiente para reverter essa situação. E mais, a gente conversava isso, inclusive, com a repórter Ana Paula Ramos, nossa setorista de Planalto. Assim, é mais fácil, inclusive, apontar o dedo para a comunicação do governo. Os números de pesquisas, de avaliação, pesquisas de opinião estão ruins porque a comunicação do governo não está sendo efetiva, porque a equipe de comunicação do governo não está conseguindo apresentar para a população o que de fato de bom está acontecendo. É muito fácil e tapa o sol com a peneira e não permite ver os reais problemas do governo. E aí a gente pode citar alguns, como, por exemplo, se apoiar em bandeiras de outros governos, como o próprio Bolsa Família, e não tentar inovar em outras medidas, ou concentrar críticas em relação à pauta econômica ao antigo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e não agir para, de fato, mudar a opinião pública em relação a diversos pontos. Então, assim, é muito fácil só apontar o dedo para a comunicação sem olhar para, de fato, o que o governo está deixando de fazer ou está fazendo errado, Então, essa sensação que fica, meninas, não sei se vocês também tiveram esse mesmo sentimento ao olhar os números hoje. Exatamente, o Lula apostou bastante na comunicação, aí fica parecendo, a gente sempre brinca ali no meio da comunicação que tudo é culpa da comunicação, Então o Lula mudou a comunicação, trocou ali, colocou o Sidônio Palmeira, colocou todo mundo ali na comunicação, mudou, não adiantou, mas aí parece até, como a Larissa mesmo falou, talvez uma cortina de fumaça. Cadê os ministros? O que os ministros estão fazendo? Porque a grande questão desse governo é que não tem uma marca. O Lula está tentando se aproveitar ali do que foi o Lula 1, o Lula 2, mas o mundo mudou. Qual que é a marca do Lula 3? Eles estão patinando, eles estão tentando várias coisas, vários programas, A gente tem isenção ali do imposto de renda, a gente tem um empréstimo consignado, eles estão apostando, parece estar atirando para todos os lados, para poder ver qual que vai ser a marca desse governo. Eu acho que essa pesquisa ainda não conseguiu pegar exatamente essas últimas ações, principalmente do empréstimo consignado e do imposto de renda, porque ainda vai passar ali, no Congresso, toda essa questão. Essa pesquisa não conseguiu ficar. O que a gente está vendo, talvez agora, é o governo atirando para algumas vertentes. Muito se falava que o Lula estava distante da política, não estava ali negociando com os parlamentares. O Lula tem tentado se aproximar. Ele fez uma viagem ao Japão, chamou o Hugo Mota, chamou o presidente do Senado. Então ele tem tentado ali se encontrar em uma articulação, porque
Em um primeiro momento, você pode parar para poder pensar assim, é um ganho que vai demorar muito a acontecer, ele tentar ter uma maioria ali no Congresso, apesar de que a gente viu que a reforma ministerial parou, né? Não sei se ela vai continuar, mas se você tem um Congresso pacificado, isso a longo prazo pode te ajudar, porque você não tem ali os parlamentares e a oposição batendo você em tempo inteiro. Mas eu não sei, a gente está num momento muito polarizado, eu realmente não sei se faz sentido. O Lula apostou muito na comunicação, trocou ali a equipe de comunicação, ele começou a se expor mais, deu mais entrevistas, mas de fato não reverberou isso não. Agora, não sei se vocês perceberam, mas exatamente o período em que essa pesquisa foi feita, vou pegar aqui a data certinho, essa pesquisa foi feita entre 27 e 31 de março. E entre 27 e 29 de março, Lula estava em viagem à Ásia. Então ele já estava viajando, né, fazendo e cumprindo essa agenda internacional. Eu penso também que ele precisa estar mais aqui. Precisa estar aqui, precisa aparecer, precisa falar, né? Precisa parar de evitar assuntos polêmicos. A gente vê por muitas vezes, né, o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, no caso das tarifas, tomando mais à frente, fazendo, né, os comentários mais pertinentes, mas é necessário também que a população, que o mercado, que investidores, enfim, que os eleitores, eles sintam esse Lula mais presente, né? O que eu sinto, ou pelo menos a minha percepção, é que a gente vê um Lula mais desanimado, muito na dele, com menos força e com menos vigor do que a gente via, né, no Lula 1, 2. Então a gente, até mesmo, né, por conta desse contato dos parlamentares, esse contato corpo a corpo, que era muita característica nos 2 primeiros governos do Lula, e que se perdeu um pouco nesse terceiro governo, e que ele tem tentado, de certa forma, como disse a Letícia, no caso desses encontros e dessas viagens com os próprios presidentes, né, da Câmara, do Senado, e tentar esse contato com as lideranças, porque é preciso estar nativa, é preciso aparecer, é preciso estar presente, é preciso mostrar que quer mudar, é preciso mostrar o que vai ser feito e não ficar só criticando o que foi feito, o que deixou de ser feito no governo anterior. Acho que é preciso deixar um pouco, sabe, essa onda de polarização, essa onda de bolsonarismo e focar mais no que está sendo feito. Por mais que há pessoas que acreditem, né, que o Lula ele só persiste ou só consegue protagonismo quando ele mantém essa polarização, mas eu penso também que é necessário pensar na própria casa, sabe? Organizar a casa para depois questionar ou criticar o que está sendo feito no vizinho, sabe? Então é preciso pensar nisso também, essa é a minha opinião. Só completando, Adriana, justamente essa questão que você falou, porque parece que todas essas ações que o governo federal, o presidente Lula tem tentado, tem sido ofuscada pelo bolsonarismo, e a pesquisa aconteceu justamente naquela semana do Lula no Japão, que foi a semana do quê? Quando estava acontecendo o julgamento do Bolsonaro. Então, ele não está conseguindo se desvencilhar, ele não consegue, esse governo, ter a sua própria narrativa, controlar a narrativa, está sempre em segundo plano, é o Bolsonaro, é o julgamento do Bolsonaro, a população quer saber o que de fato tem sido feito, e apostar nesses embates, nessas críticas, principalmente ali, eu responder em rede social, a gente sabe que a direita domina muito mais esse ambiente de redes sociais do que a esquerda, né?